Olá, amado irmão e irmã, é com muita alegria que eu quero te convidar aqui neste vídeo a aprofundar junto comigo o livro de Efésios, o livro escolhido para o ano de 2023 para ser estudado durante o mês de setembro, o mês que nós conhecemos como mês da Bíblia. Você que chegou aqui no canal e não me conhece, meu nome é José Lucas Galdino, eu tenho 25 anos de idade, eu sou teólogo católico, com especialização tanto em Bíblia como em espiritualidade. E quero te convidar, neste vídeo, a fazermos uma profunda introdução ao livro de Efésios. Então você que é líder de comunidade, pastoral, de grupo de oração, do que quer que seja, até você que é padre também, que acompanha aqui o canal e que deseja aprofundar melhor sobre este livro, este vídeo é para você. Já conto para você também um detalhe, que em breve vão sair vídeos aqui no canal, versículo por versículo do livro de Efésios. Provavelmente eles vão sair sempre nos dias de domingo, pela manhã, um capítulo por domingo, vários vídeos já pela manhã para que você possa acompanhar, tá certo? E também convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a convidar outras pessoas a se inscreverem aqui no canal, tá bom? Deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, você que não é inscrito, se inscreva, assim você ajuda também a esse trabalho de evangelização aqui no canal, tá bom? Outra coisa importante, esteja com sua Bíblia do lado. Eu vou estar utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém. E também é bom você estar com um caderno ou caneta, enfim, para você poder anotar alguma coisa, tá certo? Vamos lá, que eu tenho muitas coisas aqui. Ao final também quero expor para vocês alguns livros que são bastante indicados para o estudo de Efésios. Vou comentar alguns deles para vocês. Só assim você vai ter muitas ferramentas sobre o livro de Efésios para poder mergulhar neste mês de setembro. Primeira coisa, eu quero começar são com algumas curiosidades iniciais deste livro. Se você observar bem, a Epístola aos Efésios ela contém 6 capítulos. E aí é interessante saber que ela já foi dita ser a chamada Carta Magna da Igreja Católica. Para quem não sabe, a Carta Magna, né, é um monte de ordenamentos, um conjunto de ordens que nós devemos seguir, né, desde os governantes até mesmo os cidadãos. Então ela sempre foi vista como uma carta, um livro bíblico com orientações extremamente importantes para que todos nós pudéssemos seguir. Uma segunda coisa de curiosidade também é que ela é dita por muitas pessoas como sendo uma grande síntese, um grande resumo sobre os ensinamentos paulinos. Então você que quer, por exemplo, entender melhor a compreensão de Paulo sobre várias realidades, a carta aos Efésios é tida por muitos como esse grande resumão, quase um mapa mental, mas na modalidade de texto bíblico, sobre os ensinamentos de São Paulo. Também é interessante, né, que ele é um dos livros mais lidos e citados de todo o Novo Testamento. Justamente por esse mesmo fato, como eu coloquei para você. Ela é vista como esse grande resumo, né? Além disso também, alguns chamam a carta aos Efésios de Evangelho da Paz. Isso porque um dos grandes temas importantíssimos é esse, a paz. Mas eu trago algumas curiosidades. Vamos lá pegar a Bíblia para a gente começar a manipular, né? Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Vamos para outro versículo. Efésios 4, versículo 1. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Temos mais um outro. Efésios capítulo 6, versículo 19. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador em cadeias, ou, em algumas traduções, embaixador prisioneiro. Por termos esses versículos aqui, onde Paulo acaba dizendo que ele é prisioneiro, a carta aos Efésios é tida como uma carta que Paulo escreveu, então, ali quando estava preso. Atenção, é tida aspas. Daqui a pouco a gente vai discutir melhor isso. E é interessante saber que não é apenas a carta aos Efésios que tem essa tradição de dizer isso. Nós temos aqui 4 cartas ao total. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 4 cartas que são chamadas de cartas do cativeiro. Isso porque, para quem não sabe, Paulo ele passou ali 3 anos preso em Roma. O ano 61, o ano 62 e o ano 63 depois de Cristo. Então algumas pessoas vão dizer então que por essas expressões aqui, Paulo escreveu ou ditou a um secretário essa carta enquanto ele estava preso em Roma. E aí daí você já teria algumas nuances importantes. Se você é de acreditar neste fato, a carta de Paulo aos Efésios ela foi escrita nessa faixa de tempo, do ano 61 até o ano
63 depois de Cristo. É interessante também saber que o Antigo Testamento ele é citado apenas uma única vez. E aí vamos lá comigo. Efésios capítulo 4, no versículo número 8, quando diz assim, ó, por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aqui nós vemos uma citação direta de um versículo do Salmo 68. O Salmo 68, versículo 19, é citado de modo direto nesse texto. É apenas uma única referência ao Antigo Testamento em toda a carta de Paulo aos Efésios. E aí, já terminadas essas curiosidades iniciais, a grande pergunta, gente, é que nós precisamos, quando começamos a estudar qualquer livro bíblico, é perguntar como, qual é o objetivo, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, não é? Como é que essa carta é então estruturada e por aí vai. Então agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou aprofundar esses detalhes. A primeira coisa são as características desta carta. Para quem já leu outro livro de Paulo, Carta aos Gálatas, Romanos, enfim, outras cartas assim, você vai perceber que Paulo sempre foi alguém muito polêmico e alguém muito enérgico nas palavras. A carta aos Efésios não tem nenhuma polêmica, a carta aos Efésios não tem essa energia, esse nervosismo de Paulo. Mal parece uma carta. Se você fizesse assim, pegasse uma tesoura, digamos, e cortasse ou uma borracha e pudesse apagar o versículo 1 e 2 do capítulo 1, que é quando vai se dizer quem escreve a carta e para quem escreve, e depois você também pudesse apagar os versículos 21 até o 24 do último capítulo, e você lesse o restante, nem parecia uma carta. Por quê? Parece mais um discurso, uma homilia. Para quem não sabe, a expressão homilia quer dizer uma conversa, né, mais íntima, mais informal, ou até mesmo um sermão. Ela é muito litúrgica, ela é muito solene. Mas eu trouxe aqui, né, a explicação do porquê ser uma liturgia. Não sei se você que está aqui no canal gosta de liturgia, mas dentro do aspecto litúrgico nós temos hinos, ações de graças, orações, pedidos. E se você observar bem, e eu vou só dar citações aqui, na carta de Paulo aos Efésios, nós temos o seguinte, nós temos hinos. Por exemplo, capítulo 1, versículos de 3 até o 14, é um hino. Capítulo 1 ainda, versículos de 20 ao 23, é uma espécie de um outro hino. Capítulo 2, versículos de 14 até o 18. Depois nós temos uma doxologia, capítulo 3, versículos de 20 até o 21. Temos uma oração de graças, capítulo 1, versículos de 15 a 19. Temos pedidos, capítulo 3, versículos de 14 ao 19. Então parece-nos a carta quase como se a gente estivesse pegando a oração eucarística da igreja, né? Tem várias realidades que aqui também são apresentadas. Então é por esses motivos que muita gente já se questionou se realmente isso aqui é uma carta, se realmente foi Paulo que escreveu. E é agora que nós vamos adentrar nestas polêmicas. A carta não é polêmica, mas temos polêmicas quando chegamos na questão dos estudos. E só um detalhe antes de prosseguir. Alguns vão dizer que esses versículos que eu mandei você apagar com borracha, né? O versículo 1 e 2 do capítulo 1 e os versículos finais do capítulo 6 são ditos como acréscimos posteriores, segundo alguns estudiosos. E aí, por esse motivo, não parece ser uma carta. Mas a primeira pergunta é, essa carta realmente foi escrita aos Efésios? Ao povo de Éfeso? Para quem não lembra, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, uma grande metrópole. Ela era, na verdade, uma capital da província da Ásia. E aí o que acontece? A grande pergunta é se realmente foi escrito para Éfeso. Vamos entender uns detalhes importantes. A Bíblia, originalmente falando, nós não temos mais acesso a ela, infelizmente. O que nos restam são manuscritos que foram copiados por outras pessoas. Por quê? O povo ia vendo que os papiros iam se acabando, então iam vir pessoas que iam copiando, recopiando, enfim. Os manuscritos mais antigos que nós temos, eles não aparecem o nome de Efésios no capítulo 1, versículo 1. Por exemplo, a Bíblia que eu estou aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Percebeu que aqui, de modo algum, está aparecendo o nome de Efésios, ou aos cristãos de Éfeso? Não fala. Por que a Bíblia de Jerusalém não coloca? Justamente por esse motivo. Alguns manuscritos têm um espaço em branco, e alguns deduzem que esse espaço em branco, né, era justamente para cada pessoa, quando recebesse o manuscrito, colocar o nome da sua
igreja. Então vamos dar um exemplo. Diocese do Rio de Janeiro. Então tá lá em branco, você podia colocar os cristãos da Diocese do Rio de Janeiro. Tá lá Diocese de Natal, né? Arquidiocese de Natal, enfim. E o que acontece? Esse espaço em branco seria para isso. Portanto, mais do que uma carta direcionada ao povo de Éfeso, ela seria uma carta circular, que circulava por várias comunidades, ou uma carta aberta ao povo em geral. Por exemplo, no papiro P46, que é o mais antigo que se tem, datado do ano 200 depois de Cristo, diz assim: aqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Não tem, dizendo que é aos cristãos de Éfeso. Nos códices, que também são cópias, que tem lá no Vaticano, não tem a palavra Efésio também. Alguns, inclusive, acham que essa carta ela foi falada lá em Colossenses. E aí vamos lá para as curiosidades legais da carta. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Vamos olhar juntos. Diz o seguinte: depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia. Cadê a carta de Laodiceia em nossa Bíblia? Não temos. Muitos estudiosos supõem que a carta aos Efésios é, na verdade, essa carta falada lá em Colossenses, que seria a carta a Laodiceia. Inclusive, tem um homem chamado Marcião, muito famoso porque ele trouxe origens de heresias para a igreja, né? Porque ele dizia que o Antigo Testamento era antiquado, que era preciso apagar o Antigo Testamento e só viver com o Novo, por exemplo. O nome dele é Marcião e as heresias eram do marcionismo. Ele, inclusive, ele faz uma lista de livros bíblicos, ele não coloca carta aos Efésios, mas ele coloca carta de Laodiceia. Então, alguns deduzem que talvez não seria a carta lá de Éfeso. Ah, José Lucas, mas por que aparece esse nome Efésios? Ou porque chegou pra gente cópias daquela que tinha sido colocada na parte em branco de Éfeso, ou porque Éfeso era uma cidade importante, uma grande metrópole, uma capital. Então colocar o nome daquela cidade atingiriam regiões vizinhas. São vários os motivos e não tem como a gente aqui deduzir realmente qual é o motivo. Mas também quero chamar a atenção de uma realidade. Por que também a instância de Éfeso? Porque Éfeso era uma cidade muito importante para Paulo. Paulo foi lá. Só que se você observar junto comigo, primeiro a carta não mostra nada específico de Éfeso, uma informação específica. E quando você olha o capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus. Parece-nos que alguém que ao escrever apenas escutou a respeito da fé do povo. Parece alguém que nunca foi lá, que não conhece aquele povo de perto. Segundo lugar, quando você vem lá em Efésios, capítulo 3, versículos 2 e 4, olha o que diz. Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. E por aí continua. Ou seja, vocês souberam, né? Vocês souberam que Deus me agraciou. Ou seja, vocês parecem que não me conhecem. De um lado, a pessoa que escreve parece que não conhece Éfeso. Do outro lado, o povo de Éfeso parece que não conhece quem escreve. Então, são muitos absurdos. Para piorar a situação, na linhagem da patrística, Orígenes, Basílio, Pelágio, todos esses aqui, quando comentam a carta de Éfeso, eles não colocam o nome Efésios nos seus comentários. Parece-nos de novo que muitas pessoas naquele tempo não deduziam assim. Além disso, digo mais a vocês. Antes do século IV, não temos nenhum manuscrito realmente falando a palavra de Efésios. Antes do século II, ninguém deve ter dado esse título à carta, pelo que eu já falei de Orígenes, de Basílio, de Pelágio. Porém, atenção, ninguém nunca questionou que o livro de Efésios era ou não inspirado. Sempre, independentemente do nome, essa carta é tida como inspirada, como realmente parte integrante do cânon bíblico da igreja. E é importante colocar isso. Ora, já trazido para vocês essa problemática e de que talvez a carta nem é uma carta aos cristãos de Éfeso, e aí, claro, eu vou falar sempre a carta de Paulo aos Efésios por costume, tá bom? A grande pergunta agora é, foi Paulo que escreveu ou foi outra pessoa? E aí, como é que a gente pode entender essa parte aqui agora? Então, eu quero convidar você a entender agora junto comigo esse detalhe, que é bem delicado a gente também poder compreender. Quem já leu alguma obra de Paulo, alguma outra carta de Paulo, inclusive convido você aqui no canal, dá uma pesquisada aí.
tem duas playlists, ou melhor, são três, de livros aqui de Paulo, onde eu comento versículo por versículo. Tem duas playlists sobre os Gálatas, tem uma playlist sobre a carta de Paulo aos Colossenses e uma playlist de Paulo a Filemon. É interessante, se você quiser acompanhar, são vídeos curtos e são muitos vídeos, já para você assistir um pouco cada dia. Você vai perceber algumas temáticas muito claras dentro da literatura paulina. Por exemplo, Paulo fala muito sobre fé e obras. Essa dinâmica, né? A gente é justificado pela fé e não pelas obras. Paulo usa muito essa expressão justificação, justificados pela graça. Paulo fala muito da teologia da cruz, ser crucificado com Cristo. Paulo também tem a dinâmica de uma parousia, que nós usamos na teologia de termo iminente, ou seja, Cristo está voltando, né? Vigiar e orar, ele está vindo rapidamente. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, não tem nada disso. Não se fala de fé e obras, não se fala de que Jesus está voltando logo. Parece-nos que é um outro Paulo. Claro, muita gente quer dizer que é porque talvez Paulo já tenha amadurecido em muitas situações. Mas é muito estranho. Além disso também, quero pontuar para vocês que no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, olha o que vai dizer. Que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-os dentro... Ou melhor, capítulo 2, versículo 20. Desculpa, estava lendo errado. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Amados irmãos e irmãs, quando fala estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos, a gente precisa lembrar que Paulo sempre dizia nas suas cartas que ele era apóstolo. Ora, se foi Paulo que escreveu, parece que ele está dizendo assim: estais fundamentados sobre os fundamentos dos apóstolos, como por exemplo fundamentados em mim. Porque se Paulo está vivo e escreve isso aqui, ele está dizendo que está fundamentado nele mesmo. Bem egocêntrico isso, né? Então é mais uma evidência de que talvez não. Usar a expressão fundamentado nos apóstolos leva-nos a crer que todos os apóstolos já haviam morrido. Ademais, temos mais curiosidades, hein? Além disso, também é interessante você perceber que existem muitas semelhanças da carta de Efésios com a carta aos Colossenses. Vou repetir aquilo que eu já falei para vocês. Amados irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Colossenses tem uma playlist completa aqui no canal sobre ela. Dá uma olhada, dá uma conferida, tá bom? Para você poder se aprofundar sobre esses assuntos. E aí vamos lá para a gente poder entender bem algumas semelhanças. Para isso eu vou usar aqui um livro, depois eu vou mostrar para eles no final, que é esse livro aqui de Comblan, que ele detalha bem claramente essas semelhanças, né? Na página 12, 13 e 14, ele coloca alguns versículos paralelos. Eu vou ler alguns para vocês. Lá em Efésios 1,15 diz assim: tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Colossenses 1,3, olha o que vai dizer. Tendo ouvido acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Está vendo as semelhanças? Efésios 1,17. O Pai lhes deu espírito de sabedoria e de revelação em vista do conhecimento. Colossenses 1,9. Para que sejam levados ao pleno conhecimento da vontade dele, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Está vendo as semelhanças? Trago só mais uma outra. Efésios 2, de 5 a 6. Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e com ele nos ressuscitou. Lá em Colossenses 2, de 12 a 13, diz assim: com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vocês estavam mortos pelas suas faltas. Amados irmãos e irmãs, claro que são outras nomenclaturas, outros termos, mas percebe que existem semelhanças entre as duas cartas? Alguns até vão dizer que essas cartas são cartas irmãs, porque nós vemos muitas semelhanças. Ao mesmo tempo que também existem discrepâncias. Falando antes sobre as semelhanças, dos 115 versículos de Efésios, 73 têm paralelos com a carta aos Colossenses. É claro que parece-nos que a carta aos Efésios ela aprofunda temáticas da carta aos Colossenses. Então, você sente que parece-nos que alguém leu antes a carta aos Colossenses, já entendia o que estava ali escrito e vem aprofundar na carta aos Efésios. O que defende um pouco essa tese de que provavelmente é um compêndio, é um resumo, é uma síntese do conhecimento paulino. Além disso, também temos diferenças, e eu preciso trazer um pouco disso para vocês. As diferenças é porque na carta aos Colossenses o foco é em Cristo.
Na carta aos Efésios, o foco é na igreja. Então eu tenho uma carta aos Colossenses que é muito cristológica, tudo é visto em relação à pessoa de Cristo. Em contrapartida, eu tenho uma carta eclesiológica, onde traz reflexões teológicas sobre a igreja. E isso acontece na carta aos Efésios. Só a título de curiosidade, para você que quer anotar coisas aí, eu adianto isso para você. Por exemplo, na carta aos Colossenses, o mistério é Cristo. Em Efésios, é a igreja. Na carta aos Colossenses, somos um porque estamos em Cristo. Na carta aos Efésios, somos um porque somos igreja. Tem alguns versículos aqui paralelos. Se você quiser anotar e pesquisar, veja que Efésios 5, versículo 22, é muito similar a Colossenses 3, 18. Efésios 5, 25 é muito similar a Colossenses 3, 19. Efésios 6, 21 é muito similar a Colossenses 4, versículo 7. E aí, para piorar a situação, lembra que eu estou colocando para você que talvez não seja Paulo que escreveu? Nós temos na carta aos Colossenses 86 palavras, termos, que nunca aparecem em nenhuma outra carta de Paulo. E para piorar a situação, destes 34 termos não aparecem em nenhum outro tipo de escrito do Novo Testamento. Talvez, amados irmãos e irmãs, essa carta não vem de Paulo. E essa discussão, ela começou lá no século XVIII, onde, ao fazer uma análise literária, exegética do texto, realmente se foi vendo isso. Portanto, hoje, muitas pessoas defendem que a carta aos Efésios seria uma espécie de um primeiro comentário à carta aos Colossenses, e ela seria uma carta deuteropaulina, ou seja, ela bebe da teologia de Paulo, mas ela não é uma carta de Paulo. Ela é uma carta já após a morte de Paulo. E por que essa carta recebe o nome de Paulo, né? Era normal naquele tempo você colocar como nome de alguém famoso, tanto para que a carta tivesse uma grande aceitação, como em respeito e em homenagem àquela pessoa, como também para dizer, olha, tudo aquilo que estou escrevendo aqui, eu aprendi com essa pessoa. Então, eu espero que eu tenha clareado. Lembrando, existem pessoas que afirmam com tudo que foi Paulo que escreveu. Eu, particularmente, sou da tese que não. E aí vem, se nós dissermos que a carta foi escrita por Paulo, então ela foi escrita lá por volta do ano 61 até o ano 63 depois de Cristo. Se essa carta não foi escrita por Paulo, a data já é depois. Alguns colocam ali por volta do ano 70, alguns até mesmo ao ano 95 depois de Cristo. Eu sou da tese de defender que ali é mais ou menos na faixa do ano 90. Por quê? Primeiro, nós não temos mais uma discussão sobre a discrepância entre cristãos e judeus. E essa luta foi muito acirrada por volta do ano 70, quando, no ano 70, o Templo de Jerusalém é destruído pelo Império Romano. E aí, os judeus que ali se encontravam ao redor do templo, eles vão para as regiões marginais, especialmente para as sinagogas, e lá começam a ter muitos confrontos entre os cristãos e entre os judeus. Na carta não fala nada sobre isso. Nós não temos mais discussão, por exemplo, como acontece na carta aos Gálatas, sobre a circuncisão, sobre aquelas dietas que apareciam lá em Êxodo, em Deuteronômio, sobre alimentos que a gente podia ou não comer, por exemplo. Então você sente que o cristianismo já está bem mais consolidado. Ele já é muito distinto do judaísmo. Isso só pode ter acontecido depois do ano 70. Ao mesmo tempo, a carta não fala de perseguição como acontece no livro de Apocalipse. E a grande perseguição que aconteceu foi na época do reinado de Domiciano, ele que foi imperador. Então, durante o seu império aconteceu isso. Na verdade, não se fala nada sobre isso. Porém, nas cartas do final do século I, dos padres da igreja, já aparecem referências, como eu já falei de Orígenes, de Basílio, à carta aos Efésios. Então, também não pode ter sido tão distante. Portanto, eu sou mais defensivo de que o ano foi o ano 90 depois de Cristo. Já estou perto do final para que vocês não se cansem. Mas a dica que eu dou é você assistir esse vídeo mais de uma vez, pausar, tá bom? E não esqueça, deixa aqui nos comentários o que você está achando da carta, se está ficando claro, se você está ansioso ou ansiosa por ver os comentários versículo por versículo agora da carta aos Efésios. E até você, que tal propor na sua comunidade, paróquia, o estudo desse texto durante o mês da Bíblia? Ou até mesmo para a tua leitura pessoal. Vamos juntos, em setembro, mergulhar Efésios. Mas agora vamos para os últimos tópicos. Eu quero falar do contexto, dos objetivos da carta e, por fim, da visão eclesial. E aí eu vou finalizar indicando os livros para vocês, tá bom? Então, o contexto é o seguinte. Os cristãos já não pertencem mais a Israel.
Como eu falei, teve aquela divisão todinha de cristianismo e judaísmo. Então agora o povo já se entende que não é mais pertencente ao antigo Israel. Ninguém mais realiza circuncisão, que é tirar a carnezinha, a pelezinha do pênis. Que era natural acontecer isso dentro do contexto do judaísmo. A carta ela é muito madura, não tem mais discussão dessa ruptura. Como eu já falei também, no versículo 20 do capítulo 2, é dito sobre a questão de estar sobre o fundamento dos apóstolos. Então já tem uma igreja que se entende, né, dentro dessa dinâmica da tradição apostólica. Mas nós não temos ainda, dentro da carta aos Efésios, referências a bispos ou episcopos. Ou seja, é uma igreja que, mesmo que já se entenda igreja, ela ainda não está completamente estruturada, como acontece em outras cartas. Na verdade, como a gente supõe que ela foi escrita lá para o final do século I, Apocalipse nos dá uma iluminação para esse texto. E aí pega comigo Apocalipse 18, versículo 12 e 13. Olha o que vai dizer. Carregamentos de ouro e de prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda escarlate, todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela e cinamomo, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Sabe o que é isso aqui? Era uma realidade política, e social e econômica do Império Romano naquele tempo. Exploração de ouro, exploração de bens minerais, tirando do povo mais pobre. Além disso, também, pessoas eram escravizadas. É o que a gente vê no final do versículo 13. Então nós estamos diante de um regime escravagista, violento, que foca no imposto, que monopoliza o comércio, ou seja, ninguém mais pode vender, só o Império Romano que pode. Trabalho duro. É neste contexto que aparece a carta aos Efésios. E o que é que tem a ver falar de igreja nisso? Se nós nos entendermos que somos pertencentes à igreja, de fato, a gente vai dizer o seguinte: é bom estar na igreja porque eu me sinto pertencente e eu vou ser mais forte para lutar contra essas atrocidades do Império Romano. Além disso também, nós vemos naquele tempo um processo de helenização a cada dia pior. Para quem não sabe, a helenização é quando, de fato, a cultura grega ela começa a ser implantada naquela região da Palestina. Nós chamamos esse processo de helenização. E o que é que se acreditava muito? No dualismo, a diferença de carne e espírito sendo coisas completamente opostas. Além disso também, busca pelo prazer desenfreado, busca por bens, por honra e por uma grande libertinagem. É assim que estava a cultura daquele tempo. Além disso também tínhamos uma grande dinâmica da religião imperial. O imperador era visto como um deus, um enviado por Deus. Então era normal você construir estátuas homenageando o imperador, especialmente o senhorito Augusto, que foi um imperador muito famoso. E aí qual era a visão? O imperador é enviado por Deus, é ele que traz a paz à nossa região. A esse período nós chamamos de Pax, P-A-X, Romana, que não era uma paz de verdade, ok? No final das contas, era uma paz porque ele obrigava as pessoas a não reclamarem, a não se rebelirem. E aí, diante dessa realidade, a carta aparece. E quais são, então, os seus objetivos? A carta aos Colossenses traz vários objetivos, eu trouxe aqui, na verdade, alguns para a gente. Primeiro, é levar o povo a se fundamentar e a entender que pertence a um povo que é a igreja. Ou seja, se sentir igreja. Quanto mais eu me sinto igreja, mais eu me sinto fortalecido diante dos problemas. Entenda bem que os apóstolos já haviam morrido, estamos naquilo que nós chamamos de segunda geração cristã, muita gente já enfraqueceu, já caiu na rotina da dinâmica da igreja e agora eu preciso fundamentar melhor isso. O foco da obra não é igreja particular, como acontece na igreja aos Coríntios, que Paulo fala diretamente a uma igreja particular, a uma igreja local, mas o foco é na igreja universal, o todo. A carta, como eu já falei, é eclesiológica e ela busca estabelecer paz e unidade também entre os cristãos de origem judia e aqueles que vieram do povo gentil. Como também o foco dela é fazer a unidade entre os próprios membros da igreja. Para finalizar, antes de finalizar o vídeo falando dos livros, temos também a questão da visão eclesial em Efésios. Veja bem, dentro da carta aos Efésios nós temos algumas análises, né, da igreja. A carta aos Efésios deixa muito claro que a igreja ela é una, e vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Cristo é a nossa paz e de ambos os povos fez um só.
Esse um só é a igreja. No versículo 16 vai falar, e de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Esse um só corpo é a igreja. Então veja que a carta vai falar muito disso. A igreja é una, ela é mistério, ela é um corpo cuja cabeça é Cristo, ela também é vista como esposa de Cristo. Lá no capítulo 5, do versículo 23 até o 32, vai se falar muito sobre isso. Inclusive os estudiosos vão pontuar que chamar a igreja de esposa de Cristo é a personalização mais perfeita do que a igreja. Porque se ela é esposa, não apenas Cristo a ama e ela ama Cristo, como nós também podemos amá-la. Então poderemos pensar que a carta aos Efésios também fala do amor à igreja. Por fim, é uma das cartas que mais falam do Espírito Santo. Então a igreja também é a igreja do Espírito Santo. É importante a gente pontuar isso. E aí, para finalizar este vídeo, eu trouxe aqui vários livros que eu estou estudando aqui para a carta aos Efésios. Isso porque eu vou ter algumas missões nesse mês, de ir para algumas paróquias, até missões online mesmo, que eu recebi convite de alguns padres para poder fazer formação à distância sobre a carta aos Efésios. E aí, estou me preparando e quero indicar para vocês esses livros, tá bom? Então, vamos lá agora poder aprofundar sobre isso. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na descrição um link com os links desses livros aqui lá no site da Amazon. Inclusive, você que acabar comprando para este livro, você também está ajudando nesse trabalho de evangelização, porque esse link é um link próprio meu e, obviamente, vai ajudar você a comprar lá, vir alguma comissão aqui para o trabalho do YouTube, tá bom? Então, de antemão, é uma forma de você poder ajudar, tá certo? Vamos lá ver juntos. Primeiro aqui é o livro de José Comblan. Escreve Comblan, ok? Tá aqui na frente. Esse livro aqui é da Epístola aos Efésios. Ele vai ter uma grande introdução, uma introdução muito boa, por sinal, e depois ele vai acabar comentando versículo por versículo a obra. Esse livro tem cerca de 116 páginas, um livro muito bom de verdade, viu? Temos também um livro do Centro Bíblico Verbo, Nova Humanidade em Cristo, entendendo a carta aos Efésios. Esse livro que está aqui é da editora Paulus. Ele vai trazer alguns comentários e o foco dele também é trazer propostas de encontros em casas, encontros em comunidades, porque o foco dele realmente é pastoral nesse contexto do mês da Bíblia. Também temos um livro de Scott Hahn, um biblista famosíssimo lá dos Estados Unidos, gosto muito dele. Ele tem um caderno de estudos bíblicos e aqui nós vemos um livro que é sobre Gálatas e Efésios, como vocês estão vendo aí. Esse livro aqui contém cerca de 85 páginas, comenta versículo por versículo, mas não são todos os versículos. Ao final ele também traz perguntas de reflexão, perguntas de aprofundamento, perguntas espirituais sobre o livro. Temos também um livro que foi lançado pela Paulinas para o mês da Bíblia, como vocês estão vendo aqui. Ele traz propostas de encontros em casa, tem até cruzadinha, caça-palavras, maratona bíblica e ainda notas de aprofundamento do texto. Temos aqui um lançamento da Paulus, Lendo a Carta aos Efésios, um livro também muito bom por sinal, eu amo essa coleção, Lendo a Bíblia, tá bom? Foi lançado agora, cerca de 76 páginas. Ele busca fazer comentários a trechos, então ele coloca lá do versículo 1 até o 5, aí comenta do versículo 1 até o 5, de modo bastante produtivo, e ainda tem perguntas para reflexões. Temos também um já mais antigo, de José Bortolini, esse livro aqui, tá bom? Muito bom também por sinal, ele faz comentários e perguntas ao final também de aprofundamento. Esses livros com perguntas sempre são muito bons quando a gente quer fazer reflexões nas nossas comunidades. Temos aqui um lançamento também, foi lançado recentemente, este livro aqui, muito bom também. Esse livro é de dois autores que me deram aula na minha pós-graduação de Bíblia, Érica Daiane Mauri e Luiz Alexandre Solano Rossi, ótimos estudiosos bíblicos, ela é doutoranda, ele já é doutor em Bíblia. Esse livro, ele traz uma linguagem bem atual, bem fácil de entender, e cada capítulo trabalha um dos capítulos da Carta aos Efésios. Então, um livro muito bom. Também traz perguntas ao final de reflexões, traz referência a cada capítulo, e ainda, ao final deste livro, também trabalha elementos de iniciação cristã na Carta aos Efésios, ou seja, tenta trabalhar esse texto dentro da questão catequética. Um livro muito bom, por sinal. Temos também um livro de Raniero Cantalamessa, Amar a Igreja. Ele faz aqui meditações sobre a carta de Paulo aos Efésios. Uma perspectiva mais de Lex Divina, muito bom também. Finalizo, com mais duas obras, só que não são obras agora sobre Efésios, tem mais comentários juntos. Um é esse aqui da editora Vozes, como vocês podem ver aqui. Cartas
paulinas e cartas católicas. Você já sabe porque a Carta de Efésios está aqui. E aí, o início dele, cerca de 50 páginas e pouco, ele vai comentar sobre a carta aos Efésios, fazendo comentários gerais, né? Coloca alguns versículos e aí comenta em cima disso. Muito boa essa coleção, viu, gente? E por fim, é um livro lá da Loyola, muito boa essa coleção também. Aqui é as Cartas de Paulo, volume 3. Tem o volume 1, o volume 2. No 3, aparece a carta de Paulo aos Efésios. Ele comenta também, tem uma ótima introdução, bem aprofundada, e depois ele acaba comentando vários trechos também. É interessante que antes da carta aos Efésios, o livro que vem antes é o de Colossenses, nesse livro. Então você pode inclusive ler de Colossenses, ler Efésios e fazer os comparativos. Enfim, finalizei com essa parte, né, das indicações dos livros. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É de modo muito simples, mas é para poder auxiliar você, amado irmão e irmã, que talvez nesse mês da Bíblia vá aprofundar o texto. Para você que me acompanha aqui no canal e quer entender melhor, eu acho que saber de Bíblia nunca é demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço, compartilhe com outras pessoas. Se possível, acesse o link aí dos livros, compre, né? Presenteie alguém, não sei. E vamos juntos amar e aprofundar ainda mais a Bíblia e sobre a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Fica atento aqui no canal que em breve vão começar a sair os vídeos de Efésios versículo por versículo, tá bom? Que Deus te abençoe.